Oi, gente, boa noite. Boa noite, mais uma quinta-feira, né? Mais um dia aí aguardado para a gente conversar de diversos assuntos à luz de um curso em milagres, né? O Edson tá entrando, a Fê tá entrando também. Deixa eu aceitar para ele. Oi, Boa noite, boa noite, tudo bem? tudo bem? Fernanda entrou? Acabou de entrar, acho que ela vai pedir para participar agora. Vamos ver. Nem deu tempo hoje de eu falar boa noite para todo mundo. Eu entrei, vocês já entraram. Que bom, assim, que bom. A gente fala boa Pontual. noite todo junto, né? Pontual, é. Aos, aos tropeços, mas a gente tem conseguido, né, manter a pontualidade, que é ótimo. Ah, tô vendo a tela, mas não tô vendo a Fernanda. Agora sim. Oi, Fê, Oi, tudo bem? tudo, e você? Tudo bom, E tudo bom. aí, Ô, Richard, boa edições? Oi, noite. Richard. A gente tá bem. Eu vim correndo, né, para dar tempo de chegar no horário. Eu tava falando pro Edson que aos trancos e barrancos a gente tá conseguindo abrir todas as quintas às 19h30, né? É, Que não é, o compromisso primeiro é com a gente, né? Da gente tentar conseguir manter assim a pontualidade, né? Porque a vida ela vai dando umas voltas na gente, né? Mil coisas para fazer, né? Muita treta. E Muita treta. vai e volta. muita Acabei de treta. deixar a Alice na faculdade, aí ela falou: Mãe, esqueci um livro. Você traz para mim? Eu falei: Alice, hoje não vai dar, porque se eu sair de novo para te levar, eu não chego a tempo, né? Aí eu falei para ela: ó, agora que o José chegar, ele leva para você. Então daqui a pouquinho ele tá chegando, aí ele leva para ela. Até um cliente me chamou agora, faltando um minuto para entrar, falei, não vou conseguir responder, infelizmente. É porque as coisas vão chamando a gente, né? Se a gente parar para pensar nisso mesmo, a gente tem poucos momentos que a gente consegue se dedicar a uma coisa só, né? O mundo fica chamando a gente para diversas coisas, né? É, então. Muitas, né? Cada um de nós tem muitas coisas para fazer, né? Muitas, a gente pega muitas coisas. Eu vejo todo mundo falando isso, que sabe, assim, a cabeça tá assim. Exatamente. Nossa, e casa perfeitamente com a série Treta, né? Porque eles estão assim, cheios de coisas na mente. Você vê a Amy da série, tá cheio de coisas na cabeça dela. É a filha, é a sogra, é o marido, é o trabalho, é não sei o quê, né? Fora todas as coisas que ela tem que lidar com ela mesma, né? As questões internas, o mundo fora e ela internamente também é um caos, né? Exatamente. Na verdade. Eu estava até tentando rever, né? Já que a gente ia falar do final, eu tentei rever os últimos dois episódios. E o nono episódio eu comecei a fazer um resumo, tava super legal e esqueci lá no trabalho. Aí eu Ai, achei, não acredito. falei, alguma coisa vai ficar na mente, né? Alguma coisa sempre fica, da gente comentar que vai vir. Mas estava tendo uma construção tão legal, aí eu falei, paciência, o que for importante vai ficar, né? É, Inclusive, na verdade, acho que não é o nono episódio, acho que é o oitavo. Ele chama a primeira escolha. É muito A primeira. legal. O sim. penúltimo. É como se ela tivesse escolhido na mente em algum lugar. Me veio muito isso, né? Que é aquele episódio que aparece uma bruxa, sabe? Que ela vê no livro e que a bruxa começa a aparecer para ela e falar que ela não pode contar para os outros as coisas, porque senão as pessoas não vão gostar dela, né? E aí nesse episódio, É o então, oitavo? É o antepenúltimo? Não é no é o começo do oitavo, nono, isso? Ah, é. E aí ela começa a ver essa bruxa e ela começa a ver em momentos onde ela teria que guardar algum segredo ali, vamos dizer, né? é. E aí me vem muito que é aquela coisa de quando a gente sai ali da nossa inocência, da criança, né? Porque a gente tem uma inocência quando a gente é menor, que a gente fala a verdade, né? Se você não mente que você gosta de alguma pessoa, não. Você, tipo, você não finge que você gosta para agradar quando você é criança. Você vai aprendendo isso depois, né? As pessoas vão falando para você fazer depois. Mas quando você é criança, tanto que as pessoas falam,
criança não mente, né? Se ela não gostar de alguém, ela fala na cara da pessoa. Então, aí me veio muito que nesse momento em que a Amy, né? Eu até falei que a gente vai dar uns spoilers aqui, né? Quando ela vê o pai com uma outra mulher e ela não sabe o que fazer, né? Que ela provavelmente teve um impulso de contar aquilo para a mãe, mas ela guardou para ela. No mesmo momento, ela começa a ver essa bruxa, né? Que era uma bruxa de um livro, né? E assim, eu nem sei se é o primeiro momento, porque acho que logo depois tem uma cena dela onde ela é menorzinha ainda e ela tá comendo uns doces também e ela esconde a embalagem do doce no colchão e a moça, ela fala, nossa, você viu que eu fiz isso? E aí a bruxa fala pra ela, lógico que eu vi, eu vejo tudo. Tipo, aquele negócio assim, né? Até na música do Raul falava, Deus tá vendo até o que a gente faz dentro do banheiro, né? Aquela coisa do medo. E aí a bruxa fala, mas você não conta pra ninguém? Ela falou, nem posso contar pra ninguém. Porque se eu contar, ninguém mais vai gostar de você. E isso é o que a gente acha da gente, que se as pessoas tiverem acesso ao que a gente pensa, às nossas ideias, né? Ninguém vai gostar da gente. Então, essa bruxa, na verdade, é a voz do ego, né? É a voz do ego que fica o tempo todo lá te pondo para baixo, falando que você não é legal, te fazendo acreditar que você é o corpo, né? Que o mundo é a tua realidade, então você tem que sair pela luta da sobrevivência. Então, essa voz é a bruxa, né? E tem junto na mente tem a voz do Espírito Santo, que fica nos dizendo coisas opostas ao que essa voz do ego fica, né, martelando ali. Então, ela não te deixa ficar em paz. Ela não te deixa ficar presente. Ela fica toda hora buscando coisas, buscando tarefas, buscando afazeres, problemas, coisas para resolver, porque o mundo é isso. O mundo é uma arquitetura mental de coisas para resolver, né? E se você começa a desligar isso, você começa a apagar o projetor do mundo. E ele não quer ser apagado, né? Então, é muito louco, né? O Espírito Santo, ele fala que conforme você começa a ouvir mais a voz do Espírito, essa outra voz ela vai perdendo força e ela vai desaparecendo da mente, né? Se um de nós faz isso, já tem um poder imenso. 2, 3 fazendo, esse poder ele começa a aumentar cada vez mais, né? E isso atinge a coletividade toda, atinge o mundo inteiro, o universo todo, né? Porque a mente está interligada. E aí você trouxe uma ideia muito legal para a gente colocar aqui, que assim, às vezes a gente acha que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? A gente fala que a gente não tem poder, a gente não consegue fazer nada. Isso leva, né, para as pessoas que você está falando, leva como é importante você curar a sua própria mente, né? Porque a sua mente curada, ela vai curar muitas pessoas. Parece que é só você, mas não é, né? Como a mente é única, né? A mente é de todos. Quando você cura a sua mente, você cura também todas as mentes, né? Uma fração de todas as mentes. Então, é legal fazer esse trabalho pensando no outro também, né? Quando você não pensa só em você, você pensa, tô curando em mim as dores dos outros também, né? Eu digo que a maior caridade que a gente pode fazer é buscar a cura da nossa própria mente. Porque vai afetar o universo inteiro. É a única coisa que afeta diretamente o universo todo, né? Sem você ter que fazer nada fisicamente. Essa mudança mental, ela muda tudo. Ela muda todas as coisas. Né? Tanto é que Jesus, ele na cruz, tem um momento que ele fala, né? Ele fala para a mãe, ele fala, vede mulher, ele chamava a mãe de mulher, né? Vede mulher, eu mudo todas as coisas. Ele usava uma outra palavra, mas ele fala, eu curo todas as coisas se modificam a partir dessa eu lembro de uma frase. Ó, o Jairo aí, oi Jairo. Jairo entrou, a Mariana entrou, a Van entrou. Oi todo mundo aí, gente. Menino do desenho, a gente tem várias pessoas aqui acompanhando a gente. Eu lembro de uma frase, que eu não sei se é essa edição que você está procurando, que Jesus falou, vê mãe, eu renovo todas as coisas. Isso, eu renovo todas as coisas.
Eu mudo, né? Eu renovo, Vê porque... mãe não, né? Vê mulher, né? Que ele não falava mãe. Mulher. Vê mulher, eu renovo todas as coisas, né? Isso. Mulher, então, depois a gente explica essa questão da mulher, né? Porque ele, não é que ele não... Ele amava a mãe, ela amava, né, a Maria, mas ele já está no outro patamar de mente que ele sabe que é, assim, mãe é um papel só, né? E ele veio para curar a gente desses papéis. Então, ele usava tudo que ele podia para fazer curas, né? Curar a mente. Então, ele falava com a mãe sem o papel de mãe. Falava de igual para igual. E ele fazia isso com todas as pessoas. Podia ser o rei, podia ser o mendigo, podia ser qualquer um. Ele falava de igual para igual, porque a verdade é que é igual, né? A essência é a mesma. E então, isso é legal porque, assim, não sei se tem relação com a série, mas, né, quando a gente busca essa cura, muda todo o cenário, muda a energia, né? E aí você não entra nessas, como que a gente pode falar, nessa loucura do ego, dessa voz egóica que fica toda hora te convidando para fazer um monte de coisas, para... Tem uma outra cena assim, até na sequência desse episódio mesmo, onde a Anne, ela vai até os pais, né? Ela vai jantar com os pais, o casamento dela tá passando por uma crise ali, ela vai jantar com os pais e ela e já mostra aquela aversão ao pai, aquela cena dele ter traído a mãe. E após o jantar, ela tenta contar para a mãe o que aconteceu, anos depois, né? Deve ter, sei lá, uns 40 anos depois. Ela chega para a mãe, ela fala: mãe, eu preciso te contar uma coisa. E ela ia exatamente contar a cena que ela viu o pai entrando com uma outra mulher em casa. E a mãe vira para ela e fala: para, eu já sei de tudo que você vai me contar. Aí ela falou: mas você já sabe de tudo? E ela quis dizer assim, nada, não, ela falou assim: nada do que você vai me contar, você não vai me contar nada que eu já não saiba. Aí ela falou: como assim? Né? Aí ela falou assim: ó, seu pai é um homem bom, é você que escolhe olhar a parte ruim dele. E ela também se espanta quando ela chega na casa, um pouco antes dessa conversa, ela vê que os pais vivem bem, né? Então, assim, ela parou no tempo, lá naquele padrão onde o pai traiu a mãe. A mãe talvez tenha descoberto ou não importa. A mãe deixou aquilo no passado. E ela vira pra filha e fala: quando você vive olhando pro passado, você bate em várias coisas, né? Ela fala mais ou menos assim. Então, assim, a questão é que a Amy tá presa lá no passado. E aí, isso que você falou de curar as mentes, a hora que ela fizer trabalho na mente dela, a mãe tá fazendo ali um trabalho de curar, né? De viver mais no presente. Isso vai alcançar a Amy também em algum momento, mas quando a Amy curar essa cena na mente dela, provavelmente vai curar em várias mentes, né? Porque você vê, a Amy criança tá carregando essa cena até agora, ela já é uma adulta, né? E assim, ela já vivenciou várias experiências, né? Inclusive participou ali de uma cena de traição, porque ela traiu o marido, né, com o irmão do Danny, e mesmo assim o pai dela ainda tá no banco dos réus, né? Então você vê como a gente se coloca em cada cena mostrando um papel, né? Então, assim, ela tá sendo julgada por conta do que ela fez em relação ao marido, mas ela ainda continua o juiz do pai. Acho que até por isso que ela tá sendo julgada, né? Porque tem tudo a ver, né? Se eu julgo, eu tô sendo julgado, né? Então, porque se a gente, enquanto a gente não faz esse trabalho interno, né, o que acontece? Você fica ouvindo essa voz, né? Com certeza os personagens da série, eles estavam nessa loucura, ouvindo a voz do ego, né? E nessa autocobrança de um monte de coisas que não tem a ver com o que a gente é. E aí isso vai gerando raiva, vai gerando estresse. Então, toda aquela sensação que eles mostram no início do filme, aquela raiva, né, que os dois estão, e por isso eles se atraem, por isso eles se conectam pela raiva, né, por conta disso, por conta da gente não fazer esse trabalho, por conta da gente ignorar isso, ignora como se, tudo bem, essa voz é a minha voz mesmo, é o que eu tenho que fazer, a gente acredita que isso é o que a gente é, né?
Então tem que vir uma mente que está fora disso, fora do universo, né? Uma mente que está curada do universo, para começar a nos ensinar um caminho para sair dessa loucura, parar de ouvir essa voz, para a gente conectar com o que a gente realmente é e sair dessas tretas, né? Sair dessa loucura. Porque parece que nem mostra na série, eles chegaram lá no fundo, né? E a gente vê isso várias vezes nos dias, né? A gente vê, nossa, a gente tá, não aguento mais viver assim. É engraçado que é uma coisa que eles falam durante a série, várias vezes, eu não tenho paz, eu não consigo ter paz, né? Vira e mexe, os dois falam isso. E aí na série mostra, então, eles indo lá no fundo do poço, que o mundo chama de fundo do poço. Porque acontece de tudo, coisas que eles não queriam que acontecesse, mas acontece tanta coisa que eles não previam. E parece que é a última coisa que vai acontecer. Só que aí eles se superam e acontece uma pior, até a última que eles acabam ali se confrontando, que é quando eles, depois de ter acontecido toda a questão da mansão lá da amiga e tudo, eles saem numa perseguição de carro de novo, como foi lá no começo, né? Então, assim, eles não aprenderam nada até aquele momento, eles ainda estão no ciclo, né? Uma coisa também que eu acho muito legal a gente falar é que, assim, dessa parte pro finalzinho mesmo, eles começam a colocar a culpa das coisas que acontecem nas outras pessoas muito mais claramente. Então, assim, a casa do Denis se incendiou lá porque ele cometeu um erro, né, com os fios, e ele não assume a culpa, né? Então, ele, mesmo pro irmão, ele fala, foi ela. Aí mostra uma cena dele indo no mercado, né, comprando ali a gasolina, não sei qual que era o intuito dele, porque se foi ele que colocou o fogo, né, muito louco, assim, o que ele tava pensando, o que ele tava fazendo. Uma coisa interessante. Incriminar ela, né, na verdade pegou fogo pela instalação ruim que ele fez, e aí ele quer incriminar ela como se ela tivesse colocado fogo, então ele compra tudo isso para deixar como prova para ela. Quer armar aí pra ela. Mas é muito louco, porque realmente ele quer... E ele acredita que ela é culpada de alguma maneira. Porque ele olha e vê que foi ele que fez a instalação, mas ele acredita que ela é culpada na maneira de ter deixado ele estressado, ele fez mal por causa dela, então ele acredita que ela é culpada. E acaba falando que foi ela que colocou fogo, né? Como funciona a mente humana? A mente humana, em resumo, a base qual que é? A gente ouve a voz do ego, que fala que nos ensina a ser uma coisa que nós não somos. Isso gera um estresse, gera uma raiva. Aí você sai na rua nessa energia, né? E você começa a projetar essa raiva nas pessoas. Você começa a colocar a culpa em tudo, onde você quiser, porque ela está em você. Então você começa a projetar ela em todas as cenas, em todas as pessoas. Aí não tem como, né? Você fica nesse ciclo e ele começa a aumentar e crescer cada vez mais. Enquanto e aí você nessa projeção, né, Edson, quando você encontra pessoas que estão na mesma vibração que você, as cenas dão liga, né? Porque você projeta para fora e a pessoa tá numa outra vibe, aquilo não acontece. Mas como os semelhantes vão se atraindo, né? A gente vai encontrar alguém que topa o projeto, né? Exatamente. Então, eles se uniram porque eles estavam na mesma vibe, né? E no final, você vê, ele vai se construindo nessa energia densa e ela vai aumentando, né? Conforme a série vai crescendo. Uma coisa que era pequena, que era só a pessoa te fechou no trânsito, você já podia falar, oh, beleza. Não, eles foram aumentando foram alimentando essa questão, e essa questão ela foi virando pessoal, né? Então aí acaba virando um espelho do que você está sentindo. Então, um serviu para o outro como espelho do que cada um estava sentindo ali. E de alguma forma, para expor toda essa frustração interna, né? Porque assim, eles já sentiam isso, eles já tinham essa sensação lá dentro. E foi o encontro perfeito para que um pudesse espelhar no outro todas essas sensações, né? Sim. Então, e aí, o que o Espírito Santo fala? Enquanto você não corta o mal pela raiz, enquanto você não
A pessoa te fechou no trânsito, você não faz o perdão ali naquele momento, aquilo vai aumentar. Não vai ser com aquela pessoa, mas você vai chegar no seu trabalho, aquela energia que estava ruim, ela vai dobrar e vai acontecer alguma coisa no trabalho. Aí você não corta no trabalho, aí você chega em casa, aquela energia que estava ruim, ela triplicou. Então você chega em casa com muito mais estresse, muito mais raiva, né? E aí isso vai, num crescente, né, no corpo, começa a manifestar doença e até a morte, entende? Então, essa é a meta do ego. A meta do ego é a morte, Ué, eu né? não sei se você vai dizer, porque também cada pessoa tem um jeito, né, de parar isso. Mas se você fosse falar para as pessoas, como é que a gente para isso? Como é que a gente freia esse mal-estar na primeira oportunidade, vamos supor assim? Então, o que o Espírito Santo ensina a gente o quê? Primeiro, entrar em contato com a verdade sobre nós, né? Para quê? Para que você consiga entender o mundo. Da onde vem o mundo? O que é o mundo? Né? Quem fez o mundo? O mundo é real? Primeira coisa, é real esse mundo? Ele é durável? Né? Então, você começa a fazer, ter um trabalho até você conseguir acessar o perdão. O perdão é você ter consciência da onde está vindo tudo isso. E como tudo isso é uma projeção nossa, do nosso ser, que é o mesmo, você começa a trabalhar o perdão porque sabe que isso está vindo de você. Não é algo acontecendo para você. Então, é um trabalho de autoconhecimento verdadeiro, né, assim, profundo, para que você entenda que da onde está vindo aquelas coisas, aqueles cenários, o porquê que as pessoas agem do jeito que elas agem, né, porque ou ela está ouvindo a voz do ego e está culpando e condenando e julgando todo mundo, ou ela está ouvindo a voz do Espírito Santo e está buscando a cura dela mesma e das outras pessoas, ajudando a dissipar essa raiva e essa loucura, né, do ego. Então, você começa a compreender as pessoas, aí você começa a entender as pessoas. E a partir daí, você não entra mais nesse embate, que é natural do ser humano, né? Então, aí você começa a cortar as coisas. Você já não tem mais aquele impulso reativo do ego, né? Então, esse é que é o trabalho do Curso em Milagres. Quanto mais a É gente aceita... começar a olhar para si mesmo e procurar a verdade sobre você, né? O começo da saída é por aí, né? Isso, porque a verdade sobre você, ela vai te... tudo que está acontecendo no mundo, ele começa a ficar claro. A partir do momento que você está em contato com você começa a entender o mundo. Começa a entender de onde vêm as loucuras. Começa a entender o porquê as pessoas estão agindo desse jeito. E aí você perdoa. E aí você não entra no embate. Pelo contrário, você vai, se for possível, você vai ajudar as pessoas a sair da loucura. E Né? aí eu acho que dá pra gente até chegar naquela parte, que é já aí no finalzinho da série, agora falando, que é quando eles comem umas frutinhas, porque eles estão perdidos, porque eles correram com o carro numa estrada, caíram, tentaram se matar de várias maneiras, não conseguiram, né? E aí eles estão perdidos no meio do nada, com frio, com fome. Eles decidem comer umas frutinhas, né? Meio alucinógenas ali. E aí eles começam a deixar cair as barreiras, né? Eles começam a ficar mais verdadeiros. Isso. E aí eles Isso é muito começam legal. a se conhecer de verdade, né? É Isso, muito inclusive tem um simbólico. detalhe que eu queria falar, tô com tosse, gente, hoje de novo. Eu queria falar sobre isso que o Edson falou, complementando. Chega uma hora que de tanto você conhecer, ter conhecimento, né? Você conhece quem você é e aí você conhece quem todos são, que o Edson estava falando e tal. Então aí você começa a ter um interesse verdadeiro pelas pessoas, pelos outros. Porque sem isso, porque esse interesse verdadeiro pelas pessoas é consequência do descobrimento, do conhecimento de quem se é. Então, quando você começa a ter interesse verdadeiro pelos outros, aí essa reatividade que o Edson está falando, isso muda naturalmente, porque sem interesse pelo outro, eu estou vendo só eu estou vendo só o meu lado, que é o ego, o egoísmo, né? Então, eu estou vendo só o meu, estou preocupada só comigo, né?
eu tô numa situação, então eu tô preocupada só com o meu lado da situação, não tem interesse pelo que Você as não. outras pessoas estão sentindo ou pensando. Então, com o interesse verdadeiro pelo outro, você começa a ter interesse pelo que os outros estão sentindo, pensando. Aí você começa a ver como que a pessoa está agindo, o que ela está dizendo, o que ela está sentindo. Ai, tosse. E aí isso muda completamente o desfecho, a sua reação. Você ia reagir de um jeito e reage de outro, porque você vê que a pessoa está sofrendo tanto quanto você, que é o final da série. Os dois veem como o outro sofria também. Nossa, agora eu entendi por que você estava fazendo aquilo. E eles começam a entender Até, porque um fez o que fez, né? Começam a entender os motivos, né? Até, eu não sei se é o Jairo, ele colocou aqui, eles trocam de corpo. Eu não enxerguei dessa maneira. Vocês enxergaram que eles trocam de corpo? Pareceu... Então, deu a entender que eles trocaram de corpo, mas na verdade, o que aconteceu? A mente, ela se fundiu. A mente, ela se fundiu, porque a mente é um... Eu imaginei que um tivesse sentindo as experiências do outro, né? Não necessariamente dentro do corpo. Mas eu imaginei que assim, eles se misturaram. Eu imaginei uma mistura. Aquela droga... Parece, sim, a princípio, que é uma troca de corpo. Você falou, agora ele que é a Amy e ela que é o Danny, né? Parece isso. Só que eu também entendo uma simbologia de agora teve uma junção, eles agora estão se entendendo. É isso que a Van É quase como se a gente tivesse as mentes abertas, né? Que a gente fala, não existiam mais pensamentos privados. Isso. Então, quando pararam de acontecer os pensamentos privados, né? Que eles se permitiram um acessar a mente do outro, aí aconteceu essa empatia verdadeira, né? Que é o que a Fê falou. Um começou a colocar, né? Se colocar no lugar do outro. E foi muito legal mesmo. Foi muito legal. É o que a Van colocou aqui, ó. Ela falou que enxergou que um via o outro em si mesmo. O que é isso? Então, o que acontece? O Curso em Milagres, ele te leva a essa visão do outro em si mesmo, né? A gente começa a ver o outro como parte minha, né? Como não tem o outro, só tem eu. Só tem eu se manifestando em várias formas, né? Várias formas de vida, animal, humana, extraterrestre, enfim. Só tem eu aqui, né? E aí o que essas várias formas estão manifestando? Pensamentos diferentes. Pensamentos. Então, um pensa que é homem, manifesta um corpo de homem. O outro pensa que é mulher, manifesta um corpo de mulher. O outro pensa que é um cachorro, manifesta um corpo de cachorro. Mas, na verdade, tudo pensamento. Pensamento que parte de uma vida. Percebe que tem uma vida por trás que está pensando? Deixa eu compartilhar uma coisa muito legal aqui quando você fala isso. Quando a gente começa a estudar o Curso em Milagres, a gente começa a entender isso, né? Você acha que as pessoas todas vão acordar, né? Você fala, todo mundo vai acordar, mas aí você começa a pensar, mas é muita gente para acordar. Até acordar todo esse povo, né? Como é que vai ser? E aí entra nisso que você falou. Quando você entende que é você que tem que acordar, você é o pensador, é você acordar, né? Não precisa todo mundo acordar. É você acordar, né? Só tem um. E quem escolhe por esse caminho, é todo mundo vai fazer esse caminho em algum momento. Por quê? Porque enquanto a pessoa não faz, o corpo nasce e morre. Aí pega outro corpo, nasce e morre. Pega outro corpo, nasce. Enquanto ela não faz isso, ela fica na treta. Ela fica na loucura. Que é o que a gente viu na série. Quando você faz isso, você sai da loucura. E você começa a ter amor verdadeiro por todos, né? E aí, você começa a sentir o céu, que não é um lugar que você vai depois de morrer. Você começa a sentir o céu aqui e agora. Onde que está o céu? Quando eu estou amando vocês, quando eu estou amando as pessoas, quando eu me interesso pelo que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo, porque aí eu posso ajudar ela a mudar esse pensamento para que ela sinta coisas que tem a ver com ela, que vem da fonte. E quando você está fazendo isso, você está automaticamente se curando, né? Exato. Tem um amigo nosso que diz
que diz assim, chama Saulo Calderon, ele diz assim, que as pessoas, quando elas entenderem, quando elas fazem para o outro, elas estão fazendo para si mesmas, elas seriam boas por egoísmo. Porque tudo que você está fazendo para o outro é para você. Quando você entender isso, você nem precisa fazer caridade, você pode até ser egoísta, que vai funcionar do mesmo jeito. No sentido que assim... E o prazer que é quando alguém consegue visualizar algo verdadeiro nele, né? Quando você consegue compartilhar a visão verdadeira com alguém, não existe prazer maior nesse mundo, nesse universo. Não tem algo mais prazeroso do que ver um irmão seu, uma parte sua, lembrando de quem ele é, lembrando a verdade que vai tirar ele da loucura, né? Verdade. Não tem nada, não tem, é um êxtase, é um momento de êxtase, né? Não dá para explicar como que é essa porque é você vendo, né, Edson? É você vendo. Então não tem como não sentir, né? Porque é uma parte que faz parte de você vendo também, né? Exato. E é isso mesmo que você falou de caridade, porque eu sinto isso, né? Isso que o Edson está falando está totalmente relacionado. Quando alguém pede, né? Às vezes até eu estou perto do Edson, né, Edson? Alguém pede alguma coisa, caridade, ou ajuda aqui, ajuda ali, com dinheiro aqui. Eu penso, nossa, eu já me sinto ajudando, de verdade, o mundo. Sim. Né, Edson? A gente fala às vezes. Sim, então, as pessoas elas querem ser felizes, né? E elas lutam para ser felizes. E para ser feliz você não precisa lutar. Você só precisa acordar e se disponibilizar para acordar as pessoas. Não tem felicidade maior. Não tem felicidade maior. Você pode ganhar na loto. Você pode fazer qualquer coisa que o ego fala para você que é feliz. Não dura um milímetro do que é isso. Não tem comparação. Então... Tá falando, Edson. O Edson me ajudou a enxergar. Então, na verdade... Nossa, também. Ele ensinou a gente também. As pessoas, elas vão aparecendo quando elas estão preparadas. Então, na verdade, a gente serve só de um instrumento mesmo da própria mente da pessoa que escolheu isso. Então, mesmo porque ele deve ter tentado acordar várias pessoas que não querem ser acordadas ainda, né? Exatamente. Muito. E assim... Isso é um erro, não é que é um erro, né, gente? Mas assim, a gente fala, você viu uma coisa boa, você quer compartilhar. Ainda mais quando você descobre que somos todos um. Então você quer compartilhar. E aí você vira meio um catequista, né? Você quer ensinar todo mundo o caminho que você trilhou, até você chegar num ponto que você percebe que cada um tem seu momento, não adianta. É que é tão bom, Kátia. Assim, a sensação é uma coisa tão maravilhosa que você quer passar para o mundo inteiro, você quer sair gritando. Mas né? Te equilibra, te coloca num lugar de muito mais percepção, visão. E a gente vê que, lógico, tem um caminho para percorrer aí, né? Sim. É o início, né? Mas, nossa, só o início já muda tudo, né? Só que aos poucos você vai vendo que o sistema egóico, ele está muito bem arquitetado, né? O sistema, ele é muito bem fechado. Então, ele é fechado justamente para a pessoa não lembrar. E ela ficar naquela roda do hamster, correndo atrás do rabo, né? Só que uma hora ela cansa. Quando ela cansa, ela encontra você que está disponível, né? E aí é maravilhoso, porque ela já está aberta para isso. Quando ela não está... E é o que aconteceu na série. Eles cansaram. Eles fizeram tudo o que eles podiam. É isso que a série deixa... Né, assim, eles perderam tudo, eles perderam todos os sonhos que eles tinham desde o começo, eles perderam todos os motivos que eles tinham para continuar. E aí, quando eles não têm mais nada, aí eles começam a olhar para o que eles são de verdade. Isso é importante, esse ponto é importante, porque o ego, ele fala assim, para você acessar Deus, você tem que perder tudo, você tem que largar tudo, né? E não é verdade. Para você viver a divindade, que é a nossa natureza, você não precisa largar nada. Não precisa largar nada. É um truque da mente. Sim. A gente acreditar que a gente vai poder. Exatamente. A série mostra que é assim que acontece, né?
Mas você não precisa chegar nesse ponto para olhar para as coisas. Inclusive, quanto mais visão de quem você é de verdade, mais fartura. E não é no sentido de quantidade, é de que nada vai te faltar na hora que você precisa. Tudo aparece porque você está por um propósito muito maior. Você não está pelo propósito do dinheiro ou de acumular riqueza. Né? O José uma vez falou assim para mim que ele queria ganhar muito dinheiro faz um tempo. Aí eu falei assim para ele, para que você quer ganhar muito dinheiro? Né? E aí ele falou uma coisa, falou outra, ele falou assim, eu quero ajudar muita gente. Aí pela primeira vez, eu sei que não é assim que a gente ajuda, mas é também um jeito de ajudar. Pela primeira vez eu vi um motivo para ter muito dinheiro, né? Porque até então tinha na minha mente várias crenças negativas sobre ter dinheiro. Assim, quando você tem dinheiro, você propicia coisas para outras pessoas, né? Se vai ser caminho de despertar ou não, aí a gente já entra numa outra questão. Mas assim, se você tiver um propósito para aquilo vem para você se for necessário, né? Sim, tudo é ferramenta. Então, assim, o dinheiro é mais uma ferramenta. Depende de quem está usando. Qual que é a meta de quem está usando? Se é o ego que está usando o dinheiro, o que ele vai usar? Ele vai usar para se matar, né? Se é o espírito que está usando o dinheiro, ele vai usar aquilo para despertar. Então, nada é mal, né? Tudo é neutro. A faca, você pega uma faca, ela é uma ferramenta. Só que o ego pega a faca e vai furar outra pessoa, entendeu? O problema não está na ferramenta. Quem está usando a ferramenta? Se é uma pessoa que está desperta ou se é uma pessoa que está sonhando ainda no ego, né? Então, e ela não é má. Multiplicou o pão, o Jairo falou. O pão é uma ferramenta também. E ele, né, multiplicou o pão. Tava exatamente. No espírito, logicamente, ele estava no espírito. Voltando para essa questão o que acontece? Quando o ego, ele fala assim, você tem que sofrer muito, é muito difícil acessar Deus, ir para o céu. Não. Assim, ele coloca como uma coisa muito Mas absurda. ele deixa uma dica também, né? Não tem muitas religiões que falam assim, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Mas a gente pode ir pelo amor também, né? Por que vai pela dor? Porque tem essa crença que tem que ser quebrada, essa crença de que você tem que ralar muito para acessar. Como que você pode ralar muito para acessar uma coisa que você já é? Não faz sentido. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Todas essas artimanhas, elas servem para a pessoa desistir. Não, mas eu estou mudando aqui, mas nossa, e até mudar. Ixi, minha família não quer mudar, meu vizinho não quer mudar, o mundo não quer mudar, então eu vou deixar para lá. Tudo são formas para você deixar para lá. Né? O ego, ele usa tudo. Não, isso é uma coisa muito louca, porque praticar o curso em milagres não exige de você parar de fazer nada, né? É um trabalho totalmente interno, é você com a sua mente, né? Você, inclusive, consegue conviver com as pessoas muito melhor, né? Então, assim, você vai querer conviver com pessoas e com questões, porque você vai conseguir ver naquilo oportunidade, né? Exato, toda a relação. Aquilo para olhar, né? Como um cientista, então, você vai. Né? Qual que é a diferença, né? O que muda? Quando você está no sistema egóico, você usa a relação para quê? Para culpar, degladiar, né? Para essas coisas. Quando você muda a chave e entra no sistema do espírito, você usa a relação para cura, né? Então você usa todas as relações para cura. Para se curar. Às vezes você não fala nada para a pessoa, mas você cura a crença dela na tua mente. Você leva essa crença para a verdade. E ela se dissolve. E a pessoa começa a passar bem e ela nem sabe por quê. Porque você fez o trabalho em você. E ela nem... Ou então você até reconhece, né? Você fala, nossa, eu também penso assim em outra situação. Né? Às vezes não é na mesma, mas em outra eu penso assim. Você fala... Nossa, agora eu consigo ver como que eu penso naquela situação. Então, assim, você consegue ter... Todo relacionamento, ele te traz uma escola mesmo, né? Você começa a olhar para a pessoa e ver a sua vida. Você não vê a vida da pessoa. Tanto que tem até uma frase que fala, né? Quando Pedro fala para João, eu sei mais de Pedro do que de João. Porque Pedro, apesar de parecer falar do outro, ele está falando de si mesmo. Sim. A gente só
falo o que está na nossa mente, né? Então, por mais que a pessoa não tem como fale... você falar uma coisa que nem passa pela sua mente, né? Não tem como como. você falar uma coisa que não passa na minha mente. Não, óbvio, isso é tão óbvio, né? Então, quando eu começo a falar, olha, a Fernanda é assim, 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 né? Quando eu falo isso, eu estou falando que essa é a forma como eu, do meu ponto de vista, vejo a Fernanda. Não quer dizer que ela é assim, entende? Aí você fala com a mãe dela. Como que é a Fernanda? Ah, a Fernanda é assado. A Fernanda é... Nossa, a Fernanda é outra coisa, é outra Fernanda, né? Então, assim, olha a loucura do mundo. Cada um tá vendo o seu personagem. Eu vejo uma Fernanda, a Caterine vê outra Fernanda. A Fernanda vê um Edson e a Caterine vê outro Edson. Percebe a loucura? Quando E na vamos ter paz? nossa loucura, a gente quer agradar todos, né? A gente quer agradar todos. E quando vamos ter paz, Na essa nossa loucura? loucura. Por isso que na série ele fala, eu nunca tenho paz. Isso é um dos pontos da não paz. É o ponto de vista. Então, a forma que eu vejo as pessoas, eu vejo uma Fernanda que está na minha mente, uma Caterine que está na minha mente, e isso eu faço para cada pessoa que eu conheço, que eu acho que eu conheço, porque é o que eu quero acreditar daquela pessoa, entendeu? Mesmo que a pessoa mude totalmente, ela apareça aqui, ela era uma assassina, agora ela aparece aqui falando, meu, despertei. Não, eu quero acreditar que ela é um assassino, então eu mantenho aquilo, né? Então, como que a gente vai ter paz se a gente não tem mente aberta? Porque toda hora as pessoas estão mudando de ideia. Toda hora as pessoas... Depois dessa conversa, se você olhar, parece que você é outra pessoa, né? Então, olha essa frase do Jairo, que legal. Ele pode ler pra gente? fala, né? Ele fala que nesse ponto da série, eles se enxergam como criminosos, né? Que é aquele negócio de eu sou horrível, eu não presto pra nada, né? Mas pra gente que tá enxergando a história por trás deles, a gente enxerga ele como bonzinhos, né? A gente já entrou ali na parte da empatia, né? A gente está fazendo a parte da mente que está compreendendo o porquê está fazendo, né? Então, olha que legal, olha isso. Olha como é legal essa analogia. Como você é o telespectador da série, você não está lá dentro, você consegue ver todo mundo como bom. Você não vê ninguém como mal. Porque você consegue assistir de fora. Essa é a experiência que o Curso em Milagres traz. Você assistir assim. Significado, né, para você. Você assiste de fora. Você vê as pessoas, você vê de fora tudo. E aí você não julga. Você consegue conciliar as coisas. Né? Você consegue ver de outra forma. Então, da mesma forma como a gente não julga eles, mas o autoconceito deles é equivocado, né? E gera treta, isso a gente leva para a nossa vida no mundo. Né? Em qualquer lugar que você vai. Quando você está curado desse lado, você olha de fora. Aí você vê que a pessoa chega alguém com muita raiva na cena. Você vê que o autoconceito dela está equivocado, né? E você fica esperando uma oportunidade de cura. Se ela não der essa oportunidade, você já está curando na mente só de não acreditar naquele autoconceito dela, né? Então, cara, é maravilhoso. Imagina viver assim. É como como se Deus, né? Como se o Espírito Santo fosse o telespectador que estivesse vendo tudo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo que todos são bons. É porque ele está vendo tudo. Ele está vendo por que a pessoa agiu daquele jeito. Só que aí a gente está na situação, a gente vem uma pessoa com raiva e a gente responde, claro, vamos meter a raiva também, né? Só que a gente não sabe o que a pessoa passou, então a gente não tem essa visão. Só que quando a gente começa, assim, compreender a mente humana, saber da verdade de quem somos, a gente começa a ter interesse e a gente consegue saber que não veio daquela situação, que a pessoa está sentindo aquela raiva que ela está sentindo, mas que não vem daquela situação. A gente pode até não ter a visão completa, não saber exatamente de onde veio, mas a gente começa a ter umas certezas, né? Que não veio daquela situação, que não é pessoal, né? Que não é pessoal já salva muito. A questão de você não enxergar as coisas como pessoal salva muito.
um uma coisa conflito que é interno na pessoa, então a gente já sabe que tem um conflito interno, que não é só a gente que tem, que todos têm. Nossa, então, né? depois que a pessoa reage, você falou, né? A pessoa reagiu, aí ela olha para ela. Quando você reage à raiva, você está confirmando para você mesmo o seu autoconceito negativo. Você fala assim: eu não sou legal. Olha o que eu fiz, eu reagi, eu briguei, eu bati naquela pessoa. Aí você olha para você e fala: realmente eu não sou legal, eu não sou de confiança, eu não sou verdadeiro. Por quê? Por quê? Porque realmente isso não tem a ver com quem você é, com a tua essência, né? Então, você fala assim: eu não sou legal, eu não sou de confiança, eu não mereço ser feliz. Entende? Olha, só porque você reagiu a alguém tentando te agredir, que na verdade a pessoa não está tentando te agredir, ela tá pedindo um socorro, ela está falando: olha, eu me odeio, então me ajuda. Só que você só vai conseguir ver que ela está pedindo ajuda depois que você cura a sua mente, né? Se você não cura, o que acontece? Você reage. E quando você reage, seu autoconceito vai lá para baixo. E aí você fala: realmente eu não mereço ser feliz. E aí, esse é o mundo para quem não merece ser feliz. Olha aí, que beleza, né? Quantas oportunidades de sofrer, né? E conhecendo a mente, a gente vai saber que a pessoa está passando por isso. A gente vai saber que a raiva vai levar ela a sentir culpa depois. Que ela vai pensar que ela é uma pessoa má. A gente sabe que a pessoa vai sentir. Sim. Tendo interesse pela pessoa. A gente sabe. E aí, como a gente sabe, isso, consequentemente, isso muda a nossa reação, né? E quando ela acredita mesmo, né, nisso, que ela é uma pessoa má, você percebe que ela fica buscando um monte de formas. Quanto mais a pessoa acredita que ela é má, mais formas ela busca para agradar. Ela quer ficar agradando para falar: olha, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ruim assim, né? Ela fica tentando provar para ela mesma que ela é legal, mas ela é legal. Ela não precisa agradar ninguém. Ela é. Ela só precisa lembrar quem ela é. Separar o que é ego, que não tem a ver com o que a gente é, que se desfaz, né, no tempo, e o que a gente é a nossa essência. O joio Enquanto do não trigo, fizer, né? enquanto não fizer isso, a gente fica preso. E voltando a essa cena, eu preciso falar isso. Ó. Quando eles tomam é um veneno, né? Eles comem aquele veneno. É uma frutinha, né? Que na verdade é um alucinógeno, né? O que acontece? Quando as pessoas vão para balada, vão beber, fumar, vão buscar alucinógenos, todas essas coisas, elas estão buscando. Porque o que faz o alucinógeno? O ego ele começa a perder força. E aí começa a abrir formas de você entender a pessoa. Eu acho que ele destrava um pouco as nossas barreiras racionais, né? Destrava. O alucinógeno. Então, seja o álcool, seja a droga, ele destrava as nossas... não totalmente, mas destrava um pouco as nossas inseguranças. Então, a gente tem mais coragem de ser quem a gente é de verdade, né? Ou de expressar o que a gente realmente pensa. Mas por que a gente vai buscar esses artifícios, né? Essas muletas? Porque a gente não sabe que tem uma forma que não precisa usar nenhuma droga, nenhum artifício para sentir a mesma coisa, né? Então você vai buscar sempre alguma coisa para você se sentir um pouquinho melhor, para o teu ego desaparecer por um momento. Então a pessoa ali no fim de semana, ela está querendo exatamente isso, ela está querendo dar uma relaxada do ego, né? Porque o ego é estressante. Se você ficar ouvindo ele o tempo todo, você morre. Você morre em pouco tempo, né? Então, o trabalho é você realmente... Tanto que uma pessoa que está alcoolizada, bêbada, não está preocupada com o que as pessoas estão pensando dela. Ela está preocupada com nada. Não fala assim: não faz isso, olha o que vão pensar de você. A pessoa vira: eu não quero nem saber. Não é? Não é? Tipo assim, a pessoa não quer nem saber, entendeu? Exatamente. A gente solta um pouco esse negócio do que os outros vão pensar de mim, né? A gente não está fazendo apologia a nenhuma droga. Só que... Não. O que acontece? Não, porque né, a gente está na internet. Então,
Não é apologia. Só que ela acaba que ela faz esse... Porque, já falando sobre isso, se você se libera utilizando de um desses artifícios, a culpa depois é tão maior. Então, assim, parece ser um caminho para saída, mas não é. Na verdade, é uma grande armadilha. Não, é super temporário. Ninguém fica assim o tempo inteiro. Nem a pessoa que sei lá, que fuma o dia inteiro. Aí você vai voltar à ficação e vai vir toda aquela culpa na sua mente de tudo que você fez. Então, assim, é mais uma armadilhazinha para parecer que você tá livre, mas você não tá, porque você vai se julgar depois. O caminho... Eu sou da seguinte opinião: você tem que alcançar a expansão da consciência na lucidez. Entendeu? Tem gente que utiliza, mas para mim a lucidez que é o barato, entendeu? Porque alcançar usando algum tipo de artifício é muito fácil. Eu quero ver alcançar a consciência e a expansão da consciência lúcido. E não dura, não é que é fácil, porque na verdade nem vem a expansão, mas vem essa liberação sim, só que não dura. Isso, nossa, isso é muito rápido. Agora, quando a gente experimenta a verdade do que se é, você vai lá e tem uma experiência e aquilo te faz subir um nível de consciência, nossa, você alcançou um negócio que, sei lá, você demoraria talvez 500 anos, 1000 anos, e você alcançou outro lugar, e você vive de um jeito muito melhor, muito mais aberto. Também muda o que a gente pensa, que as pessoas vão pensar sobre a gente. Muitas coisas disso mudam, né? A gente já experimentou isso, nós três, né? E você não precisa, então, e você não agride o corpo, né? Você não agride o corpo com a droga, com a lucidez, né? A droga agride o corpo, ela tem um efeito rebote, então a pessoa, quando ela volta para a realidade, realidade dela, né? Que é o ego, ela volta pior. E aí ela precisa de uma droga maior. E isso não para, até ela matar o corpo. Porque o ego usa isso também. Ele te dá um alíviozinho e depois ele fala, você precisa de uma coisa mais forte, mais forte, mais forte, até o corpo não aguentar mais, entendeu? O lance é pensar que a gente não precisa de nada para alcançar isso, né? É uma decisão mesmo. Então, assim, a gente não precisa de nada externo para alcançar esse estado de felicidade, essa paz, né? Chega até a beirar não é uma euforia, mas é uma alegria tão grande, né? De você entrar em contato com tudo. Porque eu diria que expansão da consciência é isso. Você entra em contato com tudo ao mesmo tempo, né? É o seu estado natural, né? E só o curso Milagres me mostrou uma coisa, porque assim, eu falava, mas eu sou falho. Eu falava, não, conhece-te a ti mesmo. Tô conhecendo, eu sou falho pra caramba. Aí o Espírito Santo vem no curso Milagres e fala, não, mas o ti mesmo não é esse que você está olhando. Não é esse falho. Não é o Edson mesmo, não é conheça o Edson. Isso, o Edson não existe. E quando fala conhece a ti mesmo, parece que assim, conheça você profundamente. Aí você fala, bom, a Caterine já não está se conhecendo. Porque não é o personagem, né? Já foi pro passado, né? Ele fala assim, esse personagem não existe. Ele é uma projeção mental. Conhece-te a ti mesmo. Quem tá pensando nesse personagem? Conhece quem tá projetando, né? Vamos conhecer quem tá projetando. E esse que tá projetando esse personagem que você chama de você, não é o mesmo que tá projetando tudo? Então, por que você não ama todos como a ti mesmo? Né? Só aí que você consegue amar todos como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Porque ele te reconecta. Né? O José falou, a plenitude. É exatamente essa sensação. E aí, voltando para a cena do filme, o que acontece? Eles começam a ver toda a culpa do outro. Todo o mal-estar, de onde está vindo aquela raiva. A pessoa ela começa a ver um filme que mostra a pessoa desde pequena, todos os traumas dela, todas as questões dela, que levou ela naquele lugar. Aí o que ela faz nesse estado de lucidez que ela está, por causa da droguinha que ela tomou lá, sem querer, ela começa a tirar a culpa do outro, percebe?
ela começa a falar para ele, não, mas você não, você só queria ser feliz, você não tem, você... Ela começa fazer isso com o outro, você percebe? A própria mente começa a tirar a culpa. E é isso que acontece no momento de lucidez. A mente, ela tira a culpa. Como que a gente acredita num Deus que culpa e condena? Se numa experiência de lucidez, você só quer tirar a culpa do outro, né? Não faz sentido. Se nós somos extensões da fonte, que a gente chama de Deus, o que nós sentimos é a mesma coisa que Deus sente. Então, o que te faz feliz? É culpar e condenar? Ou tirar a culpa e absolver e ver a pessoa, né, numa sensação de paz, de alívio? Né? É muito óbvio. Quando a gente começar a olhar para isso, a maior parte dessas crenças egóicas sobre Deus vai desaparecer da nossa mente. E aí a gente vai começar a viver Deus de verdade, né? Que é outra experiência, não tem nada a ver com o que o mundo ensina, né? E no final da série, a sensação que a gente tem é de uma... Tem um pequeno percalço ali no final, né? Quando parece que tudo está resolvido, vem uma terceira projeção ali, né? E propicia algo, mas a série termina com os dois unidos, né? Assim, a gente percebe que algo aconteceu ali, né? Aconteceu um entendimento dos dois. E é isso que, tipo, o Curso de Milagres vem fazer com os relacionamentos, né? Independente de como termine em relação ao mundo, ele poderia até ter morrido, não mostra isso, mas ele poderia ter morrido, ela poderia ter morrido. Mas antes do corpo morrer, os dois se uniram, né? E a treta só termina aí. Quando a unidade, a união, né? O que acontece? Não tem como ter treta. A treta desaparece naturalmente. Quando ocorre a união não é você estar grudado com a pessoa, você compreender a pessoa. Por que ela está tendo ela está sentindo aquilo por algum motivo. Você vai acessar os motivos da pessoa, você vai compreender. Gente, né? eu não sei se todo mundo assistiu, porque o Regivan e a Rosa entraram, né, aqui também, que eles trabalham comigo na empresa. A gente está falando sobre uma série do Netflix, a série Treta. E agora a gente já está até no final, na verdade, da live, no final da série, né? Então, quem não assistiu, tem um grandíssimo spoiler aqui. Assistam. Assistam e procurem ver isso, como a gente, né? Por que a gente falou dessa série? Porque, na verdade, ela é uma série onde as pessoas tentam mostrar que tem razão, né? São dois lados, um degladiando com o outro o tempo todo, e que eles chegam no final, que é isso que nós estamos falando agora, aonde eles percebem que quando eles são empáticos um com o outro, verdadeiramente, né? Um acessou todos os traumas, todos os medos, todas as culpas, eles juntos, eles conseguiram se unir. Eles viram que eles estavam unidos, né? Nas culpas, nos medos, e se absolveram. E aí sim que acontece o que o curso diz, né? Que é um relacionamento santo, que vai ensinar outras pessoas, inclusive. E aí eles acabou. sentem coisas, assim, na série, só rapidinho, Edson, eles sentem coisas que todo mundo sente nos seus dias. Então, começa com, sentir uma raiva daquilo, uma buzinada, uma coisa... Começa com essa raiva, que ela sempre parece, é uma raiva, mas é uma raiva grande, né? Assim, parece pequenas as raivinhas que a gente sente, mas não são pequenas, elas são grandes. E eles deixaram fluir, responderam à raiva, né? O ego fala que é natural sentir essas raivas, é natural a pessoa revidar, né? Essas coisas que eu nunca... né? É justificada, porque olha o que aconteceu. É exatamente isso que a série veio mostrar. É justificado sentir aquilo, né? Eu justifico o que eu estou sentindo pelo que aconteceu. Olha que absurdo, né? Exato. E os dois têm razão. O curso em milagres diz justamente o contrário, né? Que a gente não tem justificativa, né? E se você for olhar a justificativa, os dois têm razão nas suas justificativas. Então, pelo mundo, se a gente olhar pela justificativa, a raiva, ela está justificada. O ódio está justificado pela visão egóica, né? E aí a gente nunca vai sair disso, percebe? A gente vai estar toda hora nesse ciclo.
A gente não Que é consegue o que cortar. parece que acontece até com a gente, né? Enquanto a gente assiste. Porque a hora que um faz uma coisa, a gente fica do lado do outro. Fala, olha o que tá fazendo, olha, precisava fazer isso. Aí o outro vai se vingar. Aí esse aqui, né? Aí o Danny começa. Aí você fica, nossa, precisava fazer isso. Aí você vai pro outro lado. Você fica trocando de herói bonzinho ali, porque na verdade não tem herói bonzinho, entendeu? A gente vai sempre escolhendo um lado, de acordo com que a nossa mente também vai flutuando, né? Então, é o que o José falou, é uma percepção. Você tá percebendo ele como atacado, você tem uma tendência a ficar do lado dele, porque coitado. Aí quando ele começa a atacar, você muda de lado, porque você, né, é um negócio muito louco. O Regivan falou uma coisa legal aqui, ó. Ele coloca assim, a vida dela é perfeita e a dele é um fracasso total. Olha só, que legal. A vida dela é perfeita com a visão egóica. Então ela tem uma família que todo ego quer ter, ela tem uma casa que todo ego quer ter, um emprego, ela tem dinheiro, ela tem tudo. Ela tem fama, ela é Tem conhecida. carrão, Ela tem... alcançou, como se a gente pudesse dizer assim, ela alcançou os patamares, vai, de todas as esferas, né? Mas ela tem um autoconceito horrível dela mesma. E Ela vive em ele, guerra o tempo inteiro, né, com ela. Como que ela consegue ter uma vida perfeita se ela vive em guerra com ela o tempo inteiro, né? Então, e o muito louco das cenas dela é que assim, ela tá completamente transtornada, ela tem que mudar de ambiente, tem alguém, ela trava e vai pro personagem de novo como se nada tivesse acontecendo. mas Então, é muito legal olhar isso, né? eu queria falar uma coisa sobre isso, porque assim, o ego, ele fala assim, ele olha o vizinho e fala, nossa, a grama do vizinho é muito melhor. Então, parece, quem tá de fora olha e fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, ela tem tudo, não sei o quê. Mas passa um dia com ela. Passa um dia com ela, viu? Isso que eu ia falar. É a Vê o pessoa que que ela você acha tem. que é demais, aí você começa a ficar muito perto, você começa a ver que ela tem as mesmas questões que você, em outras esferas às vezes, mas tem também. Mas não é nem a riqueza e nem a pobreza, não tem salvação em nenhuma das duas. A Olha, única... e a Vanessa trouxe aqui uma pergunta que eu não sei se a gente já falou, mas é fantástica. Que é aquela que ela fala na festa, que ele chega, né, na festa da casa dela, onde tá tudo maravilhoso, ela tá recebendo. E ele pergunta, ele faz uma pergunta muito sincera para ela. Ele pergunta, eu quero saber se valeu a pena. Eu quero chegar onde você tá, mas eu quero saber se valeu a pena. E ela falou, nada dura. Tudo some, nada dura. Não tá aí. Ela falou, né? Não com todas as letras, mas a gente tá falando aqui, ela falou, não tá lá. E a loucura do sistema é tão grande que mesmo ela respondendo isso, ela continua lutando por essas coisas, percebe? Ela não parou. Ela não parou. Não, A porque única agora coisa... tem que manter. Ela não pode parar, porque se ela para, ela vai regredir, ela tem que manter aquilo. Então, você pega uma empresa, né? Ah, agora eu vou ter paz, aí você começa a trabalhar que nem um maluco, porque a empresa é sua. E aí você não conheço ninguém, assim. contrata Também não. mais... Eu não Aí você conheço. contrata funcionários, aí mais funcionários, e vai crescendo, e vai tendo mais trabalho, mais trabalho, mais... Então, assim, as pessoas, elas querem ter paz, mas elas procuram, mas não paz, percebe? A mente, ela inverte as coisas. Por quê? Porque se não fizer assim, o mundo, ele não tem porquê. Ele não sobrevive. Ele não sobrevive sem treta. Pode ver que toda história tem que ter treta. Olha, eu lembrei Pra de você... uma historinha rapidinha para contar de um pescador, desse negócio de paz. Tava um pescador lá pescando lá o peixinho dele, passou um empresário na praia, tava de férias, falou para ele, olha, eu vi você pescando, eu adorei o jeito que você pesca, é o seguinte, eu queria investir, queria te dar uns 3, 4 barcos, vou contratar umas pessoas para pescar com você, tal, e você vai ganhar dinheiro, aí você vai poder comprar uma casa, não sei o quê. Aí ele falou, mas para quê? Eu falei, para você ter uma velhice tranquila, né, descansar. Ele falou, mas eu tô fazendo isso hoje. Assim, é mais ou menos isso, você entendeu? Você fica na loucura ali, sei lá, 40 anos trabalhando igual um louco para viver depois 20 descansando. Sendo que, claro, você não vai conseguir descansar o tempo inteiro, mas por que não olhar o que eu quero mesmo, né? Por que ter que se escravizar, viver dentro de um sistema opressor,
passando mal, né? Porque essa é a questão, passar mal. Tanto é que agora está tendo essa coisa do minimalismo, que são pessoas que querem o básico, né? Mas mesmo no básico, a mente egóica está lá, gente. Então não vai resolver também. A questão, lógico, que já minimiza muita dor, né? Quando você está no minimalismo, você já minimiza muita dor. Que é essa luta constante para adquirir coisas, para conseguir ser famoso, para poder aparecer, para não acontecer nada. No final você está transtornado e doente, né? Mas o minimalismo já é um sinal da mente que a mente não quer mais essa loucura. Eu ouvi Não quer falar, mais. não sei se é verdade, que o Elon Musk não tem casa, não tem carro, ele anda assim, ele dorme no escritório dele, porque ele diz que se ele tiver essas coisas, ele vai se apegar e vai tirar ele do foco dele. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas depois dá uma olhadinha. O foco, ele colocou o foco dele na realização, ele disse que ele quer deixar mudanças para a humanidade. E ele não quer ter casa, não quer ter nada, assim, para não se apegar, porque ele sabe que isso vai tirar ele um pouco do foco. Então, ele pode ter tudo isso. Ó, com o Curso em Milagres, você pode ter tudo isso, ter a mente curada, sair da loucura e ainda usar todas essas ferramentas para ajudar as pessoas a se curarem. Olha que delícia. Não tem nenhum problema a pessoa ter coisas. Você pode fazer isso não sim. Com o Curso em Milagres, você está falando com a sabedoria, o conhecimento, a verdade de você mesmo, né? Que o Curso em Milagres é um dos caminhos. É uma ferramenta. E outra coisa, se você não tiver tudo isso, mas tiver também a mente aberta, você não vai sentir falta de nada. Você vai saber que você está em plenitude, tendo ou não tendo, estando ou não estando. Você vai saber que você está sempre no lugar certo. Isso é uma coisa fantástica do curso, né? Você sempre está onde você tem que estar, com as pessoas que você tem que estar, fazendo o que você tem que fazer. Assim, aí parece uma coisa muito conformista, mas não é conformista. É uma sabedoria interna, né? Uma gratidão pelo que você está vivendo. Você para de querer coisas. Você começa a agradecer onde você está e agradecer as coisas que você está vivendo, né? Então, o sucesso, a gente pode dizer que o sucesso é atingido quando você chega num estado de paz, né? Que você fazendo ou não fazendo algo, aquilo não muda. Aquele estado não muda. Então, se você for montar uma empresa, você vai montar em paz. Se você não montar uma empresa, você vai continuar em paz. Não, e você vai mudar o seu foco, né? Porque se você sabe da verdade, você está com interesse no mundo, você está com interesse nas pessoas. Você quer ver as pessoas confortáveis, porque você sente conforto quando as pessoas estão confortáveis. Seu foco muda, né? Para abrir uma empresa. Abrir uma empresa para quê? Né? Muda a meta, né? Porque eu não vou abrir empresa para enriquecer. Eu vou usar ela. A gente fala assim, né? Quando você está num sonho e você descobre que você está num sonho, o que você vai fazer? Você vai ralar pra caramba para conquistar um monte de coisas dentro do sonho que não vai dar em nada? Ou você vai usar todas as ferramentas que tiver, né, ao teu alcance para mostrar para as pessoas: oi, é um sonho. Ei, é só um sonho, hein? Vamos aproveitar, vamos ser felizes no sonho, porque o sonho vai, né? Um dia a gente vai acordar. Então, seja feliz, né? Seja feliz no sonho. Se divirta. Faça o sonho um sonho, e não um sonho um pesadelo, né? Bom, eu não sei se as pessoas que estão... não sei se as pessoas que acompanharam a gente pegaram um pouco do final da série aí, mas a gente não retira o convite. Quem não assistiu, assista, né? São muitos pequenos pontos. Dá vontade de colocar aqui e parando, né, Edson? Pra gente ir mostrando as coisas. Ela é muito didática. É muita coisa para olhar nessa série, né? E é legal que, assim, e juntos, né, a gente consegue olhar muito mais coisas, né? Porque às vezes um olha um detalhe que o outro não percebeu naquele momento, e a gente vai se lembrando, né? Então, quem sabe ainda vai ter uma ferramenta que, pelo Zoom dá para fazer isso, mas aí tem que marcar uma hora, um horário certinho, um dia, né? E chamar todo mundo pra gente fazer isso, né? E olhando, né? Mas acho que já tem para dar uma pincelada e convidar as pessoas aí para assistir, né?
Ó, a Sim. Rosa. Rosa disse que ainda... A Rosa não assistiu também, ela falou. Assiste que é bem legal. E a gente fez Assiste. a live da semana passada e dessa semana em cima disso. Aí você pode rever as lives e tal, mas assiste no final. Isso que eu ia falar. Depois assiste as lives de novo. Porque mesmo assim, ó, a gente fez 2, mas mesmo assim tem mais coisa para olhar que talvez a gente não tenha lembrado. Por isso que é legal, né? Bastante já do horário, né? Mas É. muita coisa para falar, né? Gostoso. Gente, então, deixem aí também sugestões para as próximas quintas-feiras, né? Quem quiser. E aí a gente se encontra na quinta que vem às 19h30 aqui. O que vocês acham? Porque ficar falando, a gente tem... Várias vezes já veio coisa na minha mente, falou, fala isso. Eu falei, não, mas não dá pra falar mais, porque agora já acabou. Agora vamos deixar o assunto ir acabando. Né? Não, muitas coisas vêm, né, pra gente ir falando. A treta só termina quando a consciência aparece, percebeu? Isso que a série mostra. A série mostra que pra acabar com a treta, ficar em paz mesmo, é só buscando a consciência. Não tem outro jeito. Tem que despertar. Não tem outro jeito. Então tá bom. Vamos tirar a fotinho do dia? Peraí que eu vou tirar o celular aqui do suporte. Não dá pra apertar o botãozinho. Fiz. Vamos ver se foi. Nunca vai, né? Eu tenho que sair falando. Foi. Fez um flash aí. Fez um flash. Então é isso. Então tá bom, gente. Obrigada. Boa noite para todos. Gente. Obrigada pela Fê, pelo Edson, todas as quintas-feiras, né? Porque também se vocês não... Se a gente juntos, né? Não quiséssemos olhar, essas lives nem estariam acontecendo. Então, feliz que mais pessoas estão entrando e querendo olhar junto com a gente. É? Vai cortar. Então, quando um ou mais, né, a força que tem, né, quando 2 estão olhando para isso, né, o que foi dito, quando um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu sou a verdade, então reunidos em nome da verdade, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, quando um desperta, ele fala, o amor, né, cobre a multidão de pecados. Imagina a força que isso tem, né? No mundo, no universo todo. Então vamos aí, galera. Verdade. Vamos juntar forças. Até quinta-feira que vem. Dani, um beijo. Você acabou de entrar, mas a live tá acabando. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijão. Beijo. Obrigado. Gente. Tchau, gente. Valeu.